A sirene gemia, um som fúnebre ecoando pelas ruas desertas de São Paulo. A ambulância com a pintura arranhada e amassada cortava a cidade. Júlio apertava o volante, as juntas dos dedos brancas. Seus olhos vermelhos de exaustão disparavam de um lado para o outro. A cidade, antes vibrante e viva, agora era um cemitério de vidros quebrados e carne em decomposição. Júlio era um paramédico, ou pelo menos costumava ser. Agora ele era um catador em um mundo enlouquecido. O mundo havia caído, e um novo predador espreitava na selva de concreto Cordicocos 23. Isso não era apenas uma doença, era um pesadelo em carne e osso. Ele pisou no freio, a ambulância guinchando até parar. Uma figura jazia na rua, contorcida e imóvel. Júlio reconheceu aquele olhar, os olhos vazios, a palidez acinzentada da pele esticada sobre os ossos. Os sinais reveladores do Cordicocos 23. Ele chegou tarde demais. Júlio lutou contra uma onda de desespero. Ele estava cansado, tão cansado, mas ainda havia sussurros no rádio, pedidos fracos de socorro. Ele tinha que continuar, ele tinha que tentar. Começou sutilmente, uma tosse, uma febre, descartada como apenas mais uma gripe. Então as mutações começaram. Cordicocos 23 eles chamaram. Uma bactéria distorcida e deformada que transformava suas vítimas em algo monstruoso. Começou com agressão, depois a fome insaciável por carne. Os infectados, com os olhos ardendo em fúria primitiva, espalharam a praga com uma mordida, um arranhão, até mesmo um toque. Hospitais lotados, necrotérios não conseguiam atender a demanda. A cidade, antes um símbolo da conquista humana, tornou-se um viveiro de horrores. O governo, pego completamente desprevenido, se atrapalhou e falhou. Quarentenas foram rompidas, vacinas se mostraram inúteis. O vírus, um predador implacável, se adaptou e evoluiu mais rápido do que qualquer contramedida lançada contra ele. Júlio sentou-se nos destroços de seu apartamento, uma lata de feijão meio comida na mão. O rádio, sua única companhia, chiava estática. Ele quase havia desistido quando ouviu. Uma voz, crepitante, mas clara, cortou a estática. "Aqui é a doutora Ania Sharma", disse a voz, com um tremor de urgência no tom. "Se alguém puder me ouvir, ainda podemos ter uma chance. Acreditamos que existe a possibilidade de uma cura." Júlio se aproximou, o coração batendo forte. Uma cura? Seria verdade? A doutora Sharma continuou. "Isolamos uma cepa de bactéria no sistema de esgoto. Um predador natural do Cordicocos 23. Precisamos de alguém, qualquer um, que nos traga uma amostra." A transmissão terminou abruptamente, deixando Júlio em silêncio atordoado. A esperança, uma coisa perigosa neste novo mundo, brilhou dentro de Júlio. Os esgotos, um criadouro de doenças e desespero, eram o último lugar para onde alguém são iria. Mas que escolha ele tinha? Ele pensou nos rostos que tinha visto, nas vidas perdidas. Ele pensou no mundo lentamente sendo consumido pela escuridão. Ele tinha que tentar. Mesmo que fosse uma missão suicida, mesmo que significasse sua vida, ele tinha que tentar. Júlio reuniu seus parcos suprimentos, um pé de cabra, uma lanterna, a velha faca de caça de seu pai. Ele vestiu uma roupa improvisada de proteção contra materiais perigosos, feita de sacos de lixo velhos e fita adesiva. Não impediria a infecção, mas poderia lhe dar algum tempo. Ele respirou fundo, o ar parado pesado em seus pulmões. Era isso. Uma viagem só de ida para o inferno, com a tênue esperança de salvação do outro lado. Seção 5. Descida na escuridão. O fedor o atingiu primeiro. Um coquetel nocivo de decadência e podridão que fez seu estômago revirar. Júlio desceu pela entrada do esgoto, a escada de metal enferrujada e escorregadia. O ar era denso e úmido, carregado com um cheiro de esgoto e algo muito mais sinistro. Ele desceu mais fundo, sua lanterna cortando um feixe estreito através da escuridão opressiva. Ratos gordos e brilhantes corriam a seus pés. O ar estava vivo, com um zumbido de moscas e o movimento de coisas invisíveis. O silêncio era quebrado apenas pelo gotejar, gotejar, gotejar da água, cada gota ecoando como uma batida de tambor no espaço confinado. A escuridão o pressionava, ameaçando engoli-lo por inteiro. Seção 6. O covil do desespero.
Quanto mais fundo ele ia, mais angustiante a jornada se tornava. Os esgotos, um labirinto de túneis e câmaras, eram um criadouro para os infectados. Eles espreitavam nas sombras, atraídos pelo som de sua passagem. Ele podia ouvi-los, seus rosnados e gemidos guturais, ecoando nas paredes úmidas. Seus olhos, brasas brilhantes na escuridão, o caçavam. Júlio continuou, seu coração batendo forte no peito. Ele tinha que encontrar a fonte, tinha que encontrar a esperança da qual a doutora Sharma falara. Ele chegou a uma vasta câmara, o ar denso com o cheiro de decomposição. O chão estava coberto de ossos, limpos e espalhados. No centro, um trono grotesco de carne e osso marcava o domínio de algo verdadeiramente monstruoso. Seção 7. Um vislumbre na imundície. Júlio, com o estômago revirando, andou pela parede, a mão segurando sua faca. A criatura, se é que podia ser chamada assim, se mexeu. Era uma paródia grotesca da anatomia humana, uma massa pulsante de membros e bocas. De repente, Júlio escorregou. O som, minúsculo naquele vasto espaço, ecoou como um tiro. A criatura rugiu, um som que prometia dor e morte. Júlio se levantou, o coração batendo forte nos ouvidos. Ele viu, então, um fraco brilho verde emanando de um túnel lateral. A fonte. Ele tinha que chegar lá, ele tinha que sair. Seção 8. A frágil luz da esperança. Júlio, com a adrenalina a mil, correu em direção ao brilho verde. Ele podia ouvir a criatura atrás dele, seus rugidos sacudindo os próprios fundamentos do esgoto. Ele não se atreveu a olhar para trás. Ele tinha que chegar àquela luz. Ele alcançou o túnel, o brilho verde se intensificando. O ar aqui era diferente, mais limpo, mais fresco. Na parede, um aglomerado de fungos bioluminescentes pulsava com uma luz estranha. Era isso. Tinha que ser isso. Ele pegou um recipiente de amostra com as mãos trêmulas e raspou cuidadosamente uma amostra dos fungos brilhantes. Ele rezou para que fosse o que a doutora Sharma estava procurando. Ele rezou para que não fosse o fim. Seção 9. Epílogo. A jornada de volta foi um borrão. Uma corrida desesperada através da escuridão e do desespero, alimentada por adrenalina e pelo mais tênue vislumbre de esperança. Ele emergiu do esgoto, piscando sob a luz solar intensa. Ele estava vivo. Ele tinha a amostra. Ele se dirigiu ao ponto de encontro, uma torre de rádio em ruínas nos limites da cidade. Ele só podia esperar que a doutora Sharma ainda estivesse lá fora, ouvindo. Ele prendeu o recipiente de amostra a um balão meteorológico, um farol de esperança subindo para o céu. Ele o observou subir, um frágil símbolo de desafio em um mundo consumido pela escuridão. Era uma tentativa arriscada, ele sabia disso. Mas neste novo mundo, até o menor vislumbre de esperança era suficiente para continuar lutando, para continuar acreditando.